Paz do Senhor Jesus a todos, amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus venha nos dar uma noite maravilhosa na presença dEle, que Deus venha abençoar nossas vidas, decorrente a mais uma transmissão que está ao vivo pelo Facebook, em breve também pelo YouTube. Mas nos contentemos com essa porção que Deus nos tem dado, amém? Também quero louvar a Deus pela vida que nesse exato momento também estão transmitindo ao vivo, amigos nossos que já estão trabalhando. Dá graças aos irmãos que já estão ao vivo com a gente também, a paz do Senhor, irmã Elizabeth. Só me dá um ok aí se o volume está em ordem, tá bom? Aí a gente vai acertando aqui se tiver alguma coisa de errado, tá? De repente a gente precisa aumentar a voz aí, vocês que vão nos ajudando aí. Então se tiver tudo em ordem aí, vocês ajudem a gente aí em questão do som, tá bom? Vamos meditar numa palavra aqui, né? Espero que os irmãos tenham tido também um domingo maravilhoso na presença de Deus, até porque a gente sabe que tem sido difícil decorrente a acontecimentos. Alguns têm se enclausurado dentro de casa, outros têm saído um pouco. Confesso que não tenho estado totalmente dentro de casa não. Não por desobediência, mas nós precisamos tomar sol, precisamos comprar, precisamos pagar, precisamos se mexer também. E obrigado aí pela questão do som, obrigado pelos irmãos que estão já online com a gente, tá bom? E nós precisamos, irmãos, se mexer. Tem amigos que estão postando fotografias na rede social, né? Deus abençoe a Gabriela, Deus abençoe a Eliana. O volume tá baixo. Eita, deixa eu tentar aqui acertar aqui. Melhorou aí? Melhorou, a gente vai arrumando aqui. Tá melhor o volume? Para alguns tá bom, para alguns tá ruim. A Gabriela falou que tá bom. Mas a Gabriela não vale, que ela tá aqui no quarto. Se ela quiser, ela fica até aqui na sala. Mas a Eliana falou que tá baixo. Tá baixo ainda, Eliana? Problema aqui com o volume. Tá baixo ainda o volume? Aí vocês vão respondendo aí, amém? E, como eu estava dizendo, alguns irmãos têm postado fotos já passeando com os filhos e tal. Só tomem cuidado, irmãos. A palavra do Senhor nos fala sobre a obediência às autoridades, amém? E obedecer às autoridades é mandamento de Deus, né? Antes mesmo da gente já começar a ministrar a palavra que nós vamos ministrar, eu quero fazer uma observação a respeito disso, aqui no livro da carta de Paulo aos Romanos, se eu não me engano, isso, capítulo 13, beleza? Bonzinho o som, família Guiar, que Deus abençoe em nome de Jesus, melhorou? Bacana. Eu quero fazer só uma observação antes da ministração sobre submissão à autoridade. Então eu quero ler juntamente com os irmãos, tá? A Marciana Bertaco também está com a gente, Deus abençoe. Os irmãos, acompanhem comigo aí, antes da gente começar a palavra oficial, tá bom? No capítulo 13 de Romanos, a Bíblia fala a partir do versículo 1, que toda alma esteja sujeita às autoridades,
as autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos, a condenação. E aí você lê o resto em casa, aí você vai ver. Jaqueline, Deus abençoe. Bom você ter vindo. Sinto que você tá aqui, ó. Pertinho, saudade. A irmã Marli tá aqui, filha da Né. Entendeu? E depois você lê o restante em casa, do capítulo 13 aí, até o versículo de número 7. E fala da submissão às autoridades. Então, nós estamos vendo os políticos, os líderes eclesiásticos, em certos conflitos, em certos debates, Pai do Senhor Fábio, né, em certos debates aí na televisão, nas redes sociais, em relação a se deve trabalhar, não se deve trabalhar, enfim, irmãos, nós somos submissos às autoridades. Se o patrão liberar para ficar em casa, a gente vai ficar em casa e se cuidando. Se não liberar, você vai trabalhar e ore a Deus. Ore a Deus, porque é um vírus, irmãos, presta atenção, que vem pelo ar também. Então, você tocar em algo, né, que alguém tenha espirrado, e assim, se alojou em uma superfície, como você já sabe, já estamos quase graduados nesse negócio. E de repente, pelo ar também, nós não podemos trancar a casa. Então assim, ore a Deus, apresenta a tua casa. Pai do Senhor Fabrício, Deus abençoe em nome de Jesus. Entendeu, irmãos? Então assim, Pai do Senhor Fábio, ore a Deus, irmãos, se cuide, mas coloque a tua família na mão do Senhor, porque nós dependemos de Deus. Dependemos de Deus. Você pode lavar a mão, você pode tomar banho de álcool, mas se tiver, não deixe entrar na mente esse negócio. Se cuide, obedeça, mas vá com cuidado em nome de Jesus, né? Eu vou parar já por aqui, senão eu entro na mensagem, tá bom? Mas, né, vamos ler a palavra do Senhor? Abre a tua Bíblia aí, no livro de Josué. Josué capítulo 7. Perdão, Josué capítulo 6. Tá bem? Deixa eu virar da página aqui. Livro de Josué, capítulo de número 6. Nós vamos ler alguns versículos. Josué capítulo de número 6, a partir do versículo 1. Amém? Vamos estar lendo. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Versículo 2. Para os que não acharam ainda, Josué capítulo 6, versículo 2 já. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro,
ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente a si. Vai lá no versículo de número 20, versículo 20 do capítulo 6. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Amém? Quero também dar a paz do Senhor à irmã Cláudia Lopes, também havia sumido aí há muitos anos, mas retornou aí ao seio da família espiritual. Amém? Faz muito tempo que nós não conversamos, que nós não havíamos, mas estamos felizes pela irmã Cláudia aparecer aí, para estar aí cultuando conosco. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, o livro de Josué, não vou me aprofundar em questão histórica do livro, mas basicamente Josué foi o sucessor de Moisés. Josué, ele pegou uma grande prova de Deus, da parte de Deus. Na verdade, não prova, mas ganhou um presente, um aperfeiçoamento da parte de Deus muito bom. Moisés e Caleb, eles são os campeões na fé, pois foram os únicos que adentraram a terra prometida, de toda aquela multidão que saiu do Egito, juntamente com Moisés e o povo hebreu. Josué, juntamente com Caleb, não vai ser citado Caleb aqui, mas tenho que frisar o nome dele, pois ele faz parte dessa vitória. Mas na vida de Josué, a vida de Josué foi entregue essa incumbência de estar entrando com o povo. Só que o interessante é que não era o mesmo povo que saiu do Egito. Por quê? Porque o propósito de Deus na saída do Egito era uma caminhada de apenas 40 dias, né? Já permanecendo nesse contexto de quarentena. Era um propósito de 40 dias de caminhada, do Egito até a terra de Canaã. Mas em virtude de reclamações, de murmurações do povo, Deus os fez caminhar em círculo durante 40 anos. E um dia Deus decidiu matar aquele povo. E Josué e Moisés, intercedendo pelo povo, Deus não se arrependeu, porque a palavra do Senhor diz que Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Quando no texto da Bíblia Sagrada, da tua Bíblia, estiver escrito que Deus se arrependeu, é apenas a questão literária para cada país. Na verdade, no original, fala que Deus se indignou. Então, entendimento. Amém? Para outro dia. Então Deus, ele não matou o povo pela intercessão de Moisés, mas Deus decidiu que eles não entrariam na terra prometida, em virtude das suas reclamações. Esse é mais ou menos o resultado para mim e para você, decorrente a reclamações das coisas do dia a dia, né? Muitas vezes as vitórias estão prestes a chegar. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor já estão todas decretadas, é uma lei que já está em vigor desde a fundação do mundo, porque o sacrifício de Cristo já foi decidido lá no Éden. O sacrifício de Cristo já está definido desde o Éden. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso e houve aquela questão do sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel, também ali já havia uma tipologia, uma simbologia do sacrifício vicário de Cristo, quando Abel, matando um cordeiro, ofereceu
ofereceu do melhor e tudo aquilo, mas a questão ali era o sangue. A questão era o sacrifício com sangue, que já simbolizava o sangue de Jesus Cristo. Pois bem, e a murmuração do povo fez com que eles não fossem abençoados, mas em 40 anos, dando voltas e reclamando, fizeram filhos e filhas, e nesses 40 anos seus filhos cresceram, enterraram os pais no deserto, e essa nova geração que entrou na terra prometida, correto? Então eu acredito que basicamente já está aí um bom resumo aí, né, acerca da vida de Josué, né? E Josué entrando não foi a princípio tão fácil, que o próprio povo de Deus não botou muito a fé nele, mas ele provou que Deus era na vida dele. E decorrente a isso, Deus foi provando Josué, provando o povo, e as manifestações de Deus através da vida de Josué foi mostrando que realmente Deus era na vida de Josué. Por quê? Porque no início da caminhada de Josué, já à frente do povo, o povo disse o seguinte, que até seria com Josué, desde que Deus fosse na vida dele como foi na vida de Moisés. Presta bem atenção, irmãos. Por mais que você tenha um pastor na tua igreja, que seja um homem usadíssimo por Deus, no dia que Deus decidir tirar esse homem e trazer um pastor novo, cuidado como você vai receber esse homem de Deus. Esse homem de Deus, ele não vai ser usado igual o pastor que saiu. Desculpa. Mas é o mesmo Deus que usava o pastor que saiu, aquele pastor que se amava, ou até mesmo o pastor que se odiava. Entendeu? Deus não vai usar igual. E é legal falar dessa questão do pastor que você não gostava. Porque muitas vezes um pastor está na igreja, está fazendo o possível para Deus usar a vida dele e abençoar a sua vida. E as suas murmurações fazem com que você não seja abençoado. E você coloca a culpa no homem de Deus. E ele é o chato, ele é isso, ele é aquilo. Presta atenção. A obediência, como nós já dissemos no começo, a obediência à autoridade, ele é algo primordial para as nossas vidas. Muitas vezes, mano, não estou falando aqui para você se deixar ser conduzido por pecado, não. Porque pastor também erra. Se você beliscar o teu pastor, ele grita ai. E se ele não gritar ai, ou você beliscou devagar, ou ele disfarça muito bem. Mas dói também. Então ele está passível a erros. Ele é sujeito a errar também. Como você e eu erra. Então, tenha paciência. Ore pelo teu pastor, ele é uma autoridade. Ore pelas autoridades para que haja paz, em nome de Jesus. De repente você está num lugar, que de repente esse lugar que você congrega, é claro que momentaneamente estamos em casa, congregando em casa, né? Mas de repente você está num lugar, irmão, que numa igreja, né? Que congregar ali é algo muito complicado. Deus abençoe, Camila, a paz do Senhor Jesus. E congregar ali, muitas vezes você tem colocado defeitos na liderança. Mas o que será que você pode fazer para que contribua para a melhoria? Porque reclamar é muito fácil. E contribuir para que haja mudança? É muito difícil para alguns isso. Então começa a olhar para você mesmo e ver se o problema está lá no altar ou o problema é você. Eu congreguei numa igreja, a última congregação que nós passamos, nós congregamos com um pastor chamado Pastor Maurício. O Pastor Maurício, ele é uma bênção, irmãos. Só que é um pastor mais linha dura. Assembleia de Deus do Brás, Campo de Vila Solange. E ele é uma bênção, Pastor Maurício, só que ele é mais linha dura mesmo.
não passa a mão, não. E quando eu cheguei lá na igreja, Pai do Senhor Patrícia, Deus abençoe. Pai do Senhor Eduardo, Deus abençoe. E quando nós chegamos na igreja, Deus abençoe. Tinha um varão lá, o irmão Francisco, eu falo o nome dele porque ele é uma bênção, ele só não está assistindo agora porque ele está ajudando o novo pastor lá da congregação. E ele estava enfurecido com o pastor, mas enfurecido com a liderança. E aí a gente bateu um papo, começamos a fazer orações de manhã lá na igreja, eu e ele. E nessas orações a gente batia um papo, lia a palavra, e Deus foi trabalhando ali. O homem que queria avançar no pastor virou o braço direito do pastor, porque o pastor era o homem que Deus enviou para consagrar ele ao diaconato. Olha só que negócio interessante. De repente esse pastor aí foi o homem que Deus enviou para trazer a tua vitória. Mas não vai pensando que para você receber a vitória não vai ter tribulações antes. Às vezes a pessoa que Deus escolheu para te abençoar é a pessoa que antes de te abençoar vai tribular a tua vida. E aí você tem que ver o que está acontecendo e o porquê de tudo aquilo. E esse homem hoje, o irmão Francisco, hoje diácono Francisco, está trabalhando ainda na mesma igreja. O pastor que o abençoou, a qual ele tinha problemas com ele, também está dirigindo outra congregação, está bem também com a família. E o irmão Francisco, o diácono Francisco, hoje trabalha com o pastor Levi Júnior, filho do nosso pastor Levi, lá da sede de Vila Solange, Goianás. E hoje, em brevemente, será separado para o presbitério. Tempo determinado para todas as coisas. Mas Deus requer de nós a sabedoria, a paciência e o respeito às lideranças. Por pior que seja a liderança, nós precisamos ter paciência e sabedoria em nome de Jesus. Se não pudermos contribuir em algo, nós também não atrapalhemos. E oremos para que haja essa modificação. A primeira igreja que eu... Jardim Palanque. E tem alguns irmãos do Jardim Palanque online comigo que pode estar aí confirmando tudo que eu estou falando. Para que ninguém diga que é falso testemunho. Mas eu lembro quando eu cheguei no Jardim Palanque, muitos irmãos da congregação não gostaram do jeito de trabalhar, do meu trabalho e do trabalho da irmã Marli. Mas sabe o que é interessante? Os irmãos nunca bateram de frente comigo. Nunca bateram de frente. E foram orar pela minha vida para que Deus me mudasse sem eu estar sabendo. E eles viram modificação. Tanto que passaram-se algum tempo, uma das chegou até a minha esposa e falou, que é a irmã Silvia, esposa do irmão Jair. E ela falou para minha esposa, falou, quando o pastor chegou aqui, ele era duro, ele era complicado, e nós fomos orar por ele, para que Deus mudasse a vida dele, para que Deus mudasse o jeito dele. E ela falou que Deus respondeu às orações dele. Ai, que bênção, irmão. Graças a Deus, em nome de Jesus. Tá? Tem muita coisa para mudar ainda. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos do Jardim Palanque, que dobraram o joelho pela minha vida. Tem irmãos online aí do Jardim Palanque com a gente, que até o casamento deles Deus deu vitória da gente fazer. Que é a irmã Cláudia, que está aí online com a gente. Tem outros irmãos lá também, que não estão online, mas tem irmãos lá que Deus usou a vida deles para nos abençoar e nos usou para abençoar. Essa troca foi uma bênção. Mas não foi da noite para o dia toda essa vitória. Primeiro nós tivemos que jejuar e orar muito para que nós viéssemos compreender o que Deus queria em nossas vidas naquele lugar. E é o que você tem que fazer no lugar que você está. Pastor Silas Malafaia, alguns anos atrás, você também possa ter ouvido,
falou por muitas vezes assim, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Que mudar de igreja não é pecado. E eu concordo com ele. Davi disse assim, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E é muito gostoso você sair da tua casa e ir com muita alegria para a igreja que você congrega. Mas é muito difícil quando você está em casa se arrumando para ir para a igreja. E é bacana estar falando isso, porque não está ninguém congregando, irmão, no templo, igreja nenhuma. Estamos congregando em casa. E agora é hora de você refletir sobre coisas que você fazia, pensava ou falava. E às vezes você se arrumando para ir para a igreja, já estava, fulano, você vai para a igreja? É, tenho que ir, né? Não, você não tem que ir. É o que foi dito há minutos atrás. Se você não pode ajudar, irmão, nessa igreja, também não atrapalhe. Mas dobre o joelho para que as coisas mudem. Agora, se você não está conseguindo, irmão, verdadeiramente produzir nesse lugar, congrega num lugar que você se sinta bem. Agora não fica pulando de galho em galho, colocando defeito em todo lugar. Se o defeito pode estar em você. Presta atenção nisso. Agora é hora de refletir. Se o problema era a igreja ou era você. Porque o problema era ali dentro. Agora você não está na igreja. Agora você está em casa. E se os mesmos sentimentos de chateação, de frustração que você tinha indo lá naquela igreja ainda continua, o problema é você. Então coloca a tua vida no altar. Se humilha. E vai para a presença de Deus. Para que as coisas mudem em nome de Jesus Cristo. Essa mensagem, irmãos, eu comecei a meditar no livro de Josué. Eu ouvi uma frase hoje o dono dessa frase o nome dele é Will James Duran. É um filósofo. Will James Duran. E a frase é a seguinte: uma grande civilização não pode ser conquistada até que venha a ser destruída primeiramente por dentro. Presta atenção. Presta atenção aí, Fabrício, pregador. Depois o tema, na verdade, vai estar lá no YouTube depois, né? E vai estar aí no Facebook o vídeo e vai estar aí com o título. Aí depois os irmãos Canela de Fogo que são pregadores aí, pega aí essa frase que é uma base muito boa para estarmos aprendendo muita coisa e passando para a igreja. Uma grande civilização não pode ser conquistada até que venha por dentro. Por isso que nós lemos esse texto no livro de Josué. A ordem de Deus para o povo, para Josué passar para o povo, era essa. 6 dias eles dariam uma volta ao redor da cidade de Jericó. 6 dias e em cada dia uma volta. Tá. Irmãos, presta bem atenção. Imagine que eu e você somos os moradores da cidade de Jericó. Imagina. E aí, sabe que essas cidades têm, nas extremidades da cidade tem as torres, né? E aí tem os vigias, os atalaias. E o atalaia, o vigia, vai lá e dá o recado pro rei, ó. Os inimigos estão aí do lado de fora do muro e eles deram uma volta inteira na cidade e foram embora. Esquisito. Vamos trazer para os tempos de hoje. Imagine você ver uma pessoa estranha que você nunca viu aí na vila que você mora. Passar na frente do teu portão e começar a dar umas olhadas. Você vai achar estranho. Mas como foi uma vez só, foi embora, você foi no portão, olhou, não aconteceu nada, bacana. Mas no dia seguinte, a mesma pessoa passou na frente do teu portão de novo, observou de novo e foi embora. Você já achou estranho. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia... Irmão, o negócio já começou a ficar estranho. Você já começa a querer contratar segurança, já começa a querer contratar, pagar a guarda noturno, já colocar
câmera de segurança e outras coisas mais que se utilizam hoje para a questão da segurança da nossa casa e da nossa vida. É o que Deus fez aqui. A frase de novo. Uma grande civilização não pode ser conquistada até que venha a ser destruída primeiramente por dentro. É a estratégia de Deus. É o que Deus fez. O povo em silêncio para circular a cidade do inimigo. E nesses 6 dias, eles vendo o povo de Deus dando volta. Aquilo foi abalando as estruturas da cidade. A mente da cidade foi ficando tribulada. O medo foi tomando conta. O muro foi só um detalhe para Deus. Porque se você olhar no texto, quem derrubou o muro não foi o povo de Deus. Deus derrubou o muro. Mas o povo teve que obedecer às ordens de Deus. Que era o quê? Dar volta na cidade em silêncio. Nós lemos do versículo 20 em diante, que Deus deu ordem para o povo gritar. Após, no último dia, que foi o 7º dia, o povo ter dado 7 voltas e tocado as buzinas, as trombetas, feito barulho. Eu quero ler uma referência, irmão, mas do jeito... Porque isso pode de duas maneiras. Duas maneiras. Pai do Senhor, irmã Aline Victor. Pai do Senhor, irmão Nelson. Deus abençoe. Deus abençoe vocês também. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículos 6, 7 e 9, diz o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, o Senhor, tem cuidado de vós. Versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, buscando a quem possa tragar. Então vamos lá. Não é só o povo de Deus que circula a aliança do inimigo para quebrar os locais aí aonde ele já marcou território, não. Ele também anda ao derredor, bramando como leão. Pai do Senhor, irmã Ellen, Deus abençoe. Mandar Pai do Senhor pro pastor Sérgio. Deus abençoe. E o diabo também faz dessa maneira. Então presta bem atenção. Da mesma maneira que nós agimos contra o inimigo, ele também age contra nós. Quando eu saio na rua, quando você sai na rua, quando você procura principalmente andar em santidade, e mesmo apercebido ou desapercebido, o inimigo sempre vai estar andando ao redor. Só que sabe o que é interessante? Aí nós damos um salto lá para aquela questão de Davi com Golias. A Bíblia diz que Golias ficou alguns dias gritando. O que amedrontou o povo de Deus? O tamanho de Golias e a voz e a fama. A prova disso está quando o rei Saul fala isso, quer ver? Vai lá, abre a tua Bíblia aí em 1 Samuel. 1 Samuel. Estou aqui pertinho aqui. Livro de 1 Samuel. Nós vamos ver aí o discurso do rei Saul. Discurso do rei Saul em relação a questão de Davi. Vamos lá. 1 Samuel. Aqui. De número 17.
1 Samuel capítulo 17, versículo 32 diz assim: E se assim desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra esse filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra, desde a sua mocidade. Tá aí. Você é moço, Davi. Golias não, desde que ele era jovenzinho, ele já é homem de guerra. Você não tem condição de ganhar desse cara. Primeiro, você é moço. Segundo, você é baixinho. Terceiro, você não é homem de guerra, você é pastor de ovelha. Olha o tamanho do cara, olha a experiência do cara, olha o grito do cara, e olha o tamanho do exército que está com o cara. Mas por isso que está escrito na palavra, e se o que eu vou dizer agora, Deus falar com você, diz um amém. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Deus na nossa vida é muito mais do que qualquer demônio que anda ao redor querendo nos tragar. Por isso a nossa vigilância é primordial. Porque do mesmo jeito que o povo de Deus circulou a cidade de Jericó e abalou, amém, eu creio, do mesmo jeito que ele abalou a cidade de Jericó dando voltas e abalando a estrutura mental, a estrutura espiritual da cidade, o inimigo faz com a gente. Presta atenção. De repente o que está acontecendo, os barulhos do coronavírus, os barulhos da falta de emprego, os barulhos da redução de salário, isso está circulando a nossa vida. E está mexendo com as estruturas da igreja, está mexendo com a estrutura das famílias. Mas está escrito aqui, vou ler de novo, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios e vigiai. Sede sóbrio, irmão. O que quer dizer aqui ser sóbrio? É aquilo que você está pensando mesmo. O sóbrio é aquele que não está bêbado. E tem muitos de nós que se comportam como se estivesse bêbado. Fica cambaleando, ludibriado pelas coisas que estão ao redor. Sede sóbrios. Dê ouvido para Deus e para de dar ouvido para as coisas do mundo. Livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. Seu versículo de número 1. Se tivesse na igreja, eu ia falar. Achou, pode ler, mas hoje não dá. Tá bom? Então você só vai ouvir. Hebreus capítulo 12, seu versículo 1, fala assim com a gente, ó. É os papéis dentro da Bíblia, que não tem esboço, irmão. A gente vai lendo o que Deus vai dando. Capítulo 12, versículo 1 diz assim, ó. Portanto, nós a igreja, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto, ó, nos rodeia. Vamos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus propôs para mim e propôs para você uma carreira. Que carreira é essa? De servos de Deus. Essa é a nossa carreira. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém. É isso. Olha para Jesus. Ouça apenas Jesus. Não é fácil. A gente, pai de família, mãe de família, quem tem responsabilidade com filhos, é pagar a escola, é as contas, é as responsabilidades e os sonhos.
Isso faz com que a cabeça de muitos fique turbada. Mas o Senhor disse, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e também em mim. Creia em Jesus. Lembra lá do carcereiro? Lembra lá do carcereiro? O carcereiro, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. O carcereiro lá da cadeia, lá, a cadeia que caiu. O que foi dito? Matar. O cara ia se matar. A cadeia caiu. E agora, o que eu faço? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Pronto. Pai do Senhor, irmão William. Deus é bom, né? Deus é bom. E, sinceramente, irmãos, o que está faltando em nós é fé em Deus. E é o único dom, entre tantos dons que a Bíblia apresenta, é o único dom que a Bíblia diz que sem ele é impossível agradar a Deus. É o dom da fé. E nós precisamos Deus acrescentar a nossa fé. Você não precisa pedir, Deus me dá fé, você já tem fé, você já cresceu com fé. Só que quando nós não éramos crentes em Cristo Jesus, a nossa fé era natural. Hoje nós possuímos uma fé sobrenatural. Só não sabemos fazer o uso devido dela. Então nós precisamos pedir para Deus nos ensinar a fazer uso da nossa fé e agirmos com a nossa fé. Eu vi isso muito através da vida do meu pai. O meu pai, ele só não foi obreiro da Igreja Universal porque o meu pai, só o sangue de Jesus na vida dele. É aquele cara que correu e corre até hoje de ministério. Entendeu? Não é um pastor hoje numa igreja porque ele família com temor de Deus, para isso ele tem. Mas Deus sabe de todas as coisas. E o meu pai, ele é um homem sábio na palavra. E é um homem que, quando eu não era cristão, o homem que orou muito pela minha vida, e eu sou o que sou decorrente à vida espiritual, também por causa dele. Ele foi um dos que dobraram o joelho pela minha vida. Ele me levava para a Igreja Universal. Não queria ir não, mas eu ia para agradar. Tem um monte de filho que vai para a igreja para agradar pai e mãe. Mas eu ia. E fazia alguns serviços com ele de telefonia. E de lá ele me levava ali no Brás, na Igreja Universal. E eu via meu pai fazer propósitos de fé. Irmãos, eu não estou aqui justificando os irmãos da Igreja Universal, não, porque eu não sou o Espírito Santo. Mas creio que através de mim o Espírito Santo está falando. Então, não só a respeito da Igreja Universal, mas a respeito de qualquer igreja. Para de falar mal das igrejas. Para de falar mal do Bispo Macedo. Deus vai tocar em você. Aquele homem, ele é um canal de bênção da parte de Deus na terra. A palavra do Senhor nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos foram presos, eles foram açoitados, aquela coisa toda, e Gamaliel apareceu no meio da reunião ali e pediu para pararem um minuto, colocar os apóstolos de lado e fez uma reuniãozinha com os doutores da lei durante uns minutinhos e disse o seguinte para eles, presta bem atenção. Olha, eu ouvi falar de um tal que no tempo do alistamento se levantou ele com mais alguns, vai falar lá a quantidade, e se levantou contra esse povo aí, que eram os crentes. E morreu ele e morreu todos que estavam com ele. Depois levantou um tal de Judas, não é o Iscariote não, o outro Judas, que é um nome comum lá na região, no Oriente. E levantou o Judas tal também, com mais um monte.
e morreu ele e os que estavam com ele foi tudo disperso. Ó. Disperso, normalmente, quando é dentro da igreja, é desviar. Presta atenção. E aí Gamaliel disse assim, então cuidado, porque se a obra que esses apóstolos estão fazendo, se essa obra não for de Deus, ela se desmancha sozinha, deixa esses caras, mas se a obra for de Deus, cuidado, isso foi Gamaliel que disse, cuidado para vocês não estarem lutando contra Deus, tá? Quem que luta contra Deus, prevalece. Se a palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Então cuidado, eu sou testemunha de propósitos de fé. Eu vi meu pai comprar carros, não porque a Universal prometeu carros, mas ele tinha sonho de comprar o carro dele. E não comprou um não, ele comprou o que ele tinha no coração e Deus abençoou. Porque ele foi um bom dizimista, como é, sempre foi um bom ofertante, como é, e fiel aos cultos. Andava no temor do Senhor, como anda até hoje. Acabou. Você tem gente assim na tua casa, que muitas vezes você observa a vida deles e fica falando assim, ah, mas fulano tá muito... Não, não é. De repente, a minha fé e a tua fé não alcançou o nível da fé deles ainda. Então vamos orar para Deus acrescentar a nossa fé e nos ensinar a dar um passo. Hoje eu ouvi, hoje pela manhã no culto, na live da Bispa Cleo, ela falava sobre isso. Entre tantas coisas que foi dita, ela falou sobre isso. Que Deus espera um passo de fé para que ele haja. Acabou. O povo obedeceu e deu a volta na muralha. E Deus derrubou a muralha. Acabou. É isso. Eu obedeço e através da minha vida, da oração, da obediência, as estruturas do reino espiritual maligno é abalada. Vou ler de novo. Olha aí o texto de novo. Ó. Uma grande civilização, ou nós podemos dizer, uma grande legião demoníaca, não pode ser derrubada. Né? No caso aqui, conquistada. Nós não queremos conquistar o reino das trevas. Nós queremos em Cristo Jesus vencer. Mas uma grande civilização não pode ser conquistada, destruída primeiramente por dentro. Então nós precisamos ficar atentos no quê? Quais os barulhos que estão ao redor da igreja, do povo de Deus? O que está sacudindo ao teu redor? Qual é a ventania? Qual é o barulho? Quer ver? 1 Reis, capítulo 19, versículo 8 ao 12, diz assim: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Está falando aqui de Elias. Versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Uma pergunta que Deus fez para Elias com indignação, porque naquele momento ele se encontrava em um lugar aonde não era para estar. A fé foi abalada, e quem de nós a fé não se abalou decorrente a uma luta ou uma afronta? A mulher que afrontou Elias não era uma simples mulher. Jezabel era o cão na terra. E ele temeu, como todo ser humano teme. O grande problema é o nosso medo invadir o nosso interior ao ponto de nós sermos abalados. É o que eu li aí, vou ler de novo, presta atenção. Uma grande civilização não pode ser conquistada até que venha a ser destruída primeiramente por dentro. Jezabel só mandou um recado pro bonitão. Imagina, o caba matou 450 profetas. Sozinho. Uma mulher ameaçou, abalou as estruturas do cara. O inimigo sabe aonde tocar na gente. É por isso que nós temos que trabalhar na questão da nossa fé e da nossa comunhão com Deus. E na questão de perseverar em conhecer o Senhor.
Quando eu falo perseverar em conhecer, irmão, não é perseverar somente em oração e em leitura da palavra. É em intimidade com Deus. Relacionamento com Deus. Coisas sobrenaturais que vão nos levar a crer mais ainda no que Deus é do que no que Ele pode nos proporcionar. O que nós precisamos entender não é o que Deus pode fazer decorrente, irmãos, a objetos materiais, a coisas materiais. O que nós precisamos crer e entender é decorrente a quem Deus é na essência. É senti-lo na alma, simplesmente pelo que Ele é. Depois você medita em Apocalipse capítulo 1 e vê aquele encontro de João com Jesus Cristo ali no capítulo 1. Você vai entender o que eu estou dizendo. E o texto diz aí, versículo 10, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Bom, em resumo aqui, Elias achou que ele era a última bolachinha do pacote, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, tá bom? E nós vamos aqui para o versículo 11, e disse-lhe Deus, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus deu uma cutucada nele e falou, sai daí dentro. Vem aqui para fora e se coloca de pé diante do Senhor. Era o anjo falando. E eis que no momento que o anjo falou isso para ele, passava o Senhor. Deus se apresentou. Que bacana. Mas quando Deus quer se manifestar para a gente, acontece coisas para tentar nos enganar, tirar a nossa percepção e colocar dúvida. Será que é Deus ou será que não é Deus que está falando comigo? Será que é Deus essa situação? Será que esse sinal é de Deus? Presta atenção, o anjo chamou para fora. Caverna. Dentro. Porque tem uma chamada proposta para a tua vida. E quando ele tomou a atitude de sair, o Senhor se manifestou. Como também um grande e forte vento que rachava os montes e quebrava as rochas do Senhor. O barulho, o ruído era muito grande, irmão. Amedrontador. Porém o Senhor não estava naquele vento. Não era Deus que estava fazendo aquilo. Cuidado com os sinais. Por isso a importância, vou repetir, dessa sensibilidade de conhecer Deus. Você vai saber se o ruído é dele, se o ruído não é dele. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Isso é coisa de pentecostal, né? Nós os pentecostais. O pentecostal é um negócio interessante. Para pentecostal tudo é fogo. Tudo é terremoto. Tudo é barulho. Presta atenção, eu sou pentecostal. Sou pentecostal também. E nós da igreja pentecostal, um pouquinho, mas deixa eu dar um golinho na água aqui. Servido? Não, né? E nós, o povo pentecostal, é o seguinte. Perdão. Pode perceber que os nossos hinos, é uma benção os hinos, mas os nossos hinos só falam de fogo e terremoto. É verdade? Treme terra, treme céu, é gostoso. Né? É gostoso, né? Eu lembro da Elaine de Jesus. É demais o que... né? E aí tem o louvor dela também fala do terremoto. É um monte de crente aí que fala terremoto, um monte de hino que fala terremoto. Fala de fogo caindo, e vai abalar, vai sacudir, e vai. Só que o texto aí nos mostrou, irmão, que nem tudo é fogo, nem tudo é terremoto, nem tudo é barulho. Tem cultos nossos, irmão, presta atenção, crente. Tem cultos nossos nas igrejas pentecostal que o crente fica quietinho na igreja. Eu gosto da Igreja da Graça, irmão. É benção lá.
A Igreja da Graça, o mistério lá é a palavra. Rola os hinos e depois é a Bíblia. As nossas igrejas pentecostais, e a Igreja da Graça é pentecostal. Missionário R.R. Soares, pastor Jaime, tudo gosta do fogo. Mas, e eu não estou falando aqui, irmão, que o mistério de sapatear, de rodar, eu vou, mas para se Deus preparar, a gente conta algumas experiências. Que é de Deus. Mas Deus não nos chamou para o emocionalismo. Essa é a questão. Tem crente que fica assim, ó, o culto todo, ó. Bateu um pandeiro, ele... E aí? Isso... Olha, Deus do céu. A irmã Marli tá olhando para mim aqui. A gente visita uma igreja, de vez em quando, uma igreja longe aqui de casa, né? Então a igreja que a gente tem, de vez em quando vai numas igrejas aqui que é assim. Toca uns hinos e tá todo mundo quietinho, sentadinho, bonitinho. Aí quando toca o hino, levanta uns 3, 4 profetas para entregar a profecia. Acaba o hino, a profecia acaba. É um mistério do abraço, mas só quando toca o hino. Quando acaba o hino, acabou o mistério. Cuidado com as profecias que você está recebendo. Pode até ser de Deus, mas é um negócio tremendo, irmão. O mistério na vida dessas pessoas só dura enquanto o hino durar. Agora imagine se esse hino durar 40 minutos. Quanta coisa Deus não vai ter para falar com você. Né? Mas vamos voltar aqui para esse mistério aqui. Aleluia. Louvado seja Deus, né? A irmã Maria é fogo. Minha esposa tá puxando o paletó. Bom, mas o que aconteceu com Elias foi isso. O barulho, as ameaças de Jezabel. E os barulhos ali que em meio à manifestação de Deus também se introduziram no ambiente, confundiram. É o que tem acontecido na nossa vida, irmãos. Os barulhos, os ruídos do mundo têm confundido a nossa mente, têm assustado o povo de Deus, têm deixado pessoas em pânico. E é isso que a gente tem que ficar mais apercebido e se apegar em Deus. Amém? Irmãos, essa palavra foi a palavra que Deus nos deu no dia de hoje. Eu vou colocar daqui a pouco essa mensagem vai estar aí no YouTube, na íntegra, até as risadas. E você vai poder assistir com mais clareza. Tem coisas que a gente quer ouvir novamente, quer anotar, e aí depois você assiste novamente, compartilha para abençoar vidas, né? No Facebook está aí como Douglas Nascimento, e a página do Facebook é a página do Missão Coarara, entendeu? E aí você pode estar entrando aí, mandando convite também, a gente aceita o convite. Só coloca a foto no perfil em nome de Jesus, tá bom? Porque se não tiver foto no perfil pra gente saber quem é, eu não vou aceitar convite não, tá bom? Número do WhatsApp, por enquanto não, tá bom? Mas, que Deus abençoe a sua vida, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus venha abençoar a sua vida. Um pouquinho. Você vai fazer essa semana? Vou estar falando aqui. Está perguntando se vai ter mais live essa semana. Vai ter sim, na quarta-feira, às 20 horas, se assim o Senhor permitir. Se Ele não voltar, nós estamos às 20 horas na quarta-feira. Divulgue, né? Ore a minha família. Que Deus nos deu uma revelação para que nós venhamos entregar essa revelação para a tua vida e sermos todos abençoados em nome de Jesus. Tá bom? Coloca os nomes para oração. Lá na hora que publicar o vídeo, coloca embaixo os nomes para oração, né? Quem tiver acesso ao Messenger, melhor ainda, irmãos. Presta atenção. Vai no Messenger
e manda os nomes para oração lá no Messenger, né? Agora aqui no final da live eu vou orar pelas famílias. Não manda nome agora, tá? Não dá pra gente estar orando diretamente pelo nome. Mas se você mandar pelo Messenger, quem tem, as pessoas que têm o meu WhatsApp, quiser pode mandar. Mas quem não tem, vai lá no Messenger, manda mensagem para mim pelo Messenger no Facebook e manda o nome das pessoas que estão necessitando de oração. Se quiser mandar em áudio também pode, tá bom? A gente ouve direitinho. Se quiser visita na tua casa para oração, a gente visita a casa também, com todos os cuidados necessários decorrente à questão do coronavírus, tá bom? Porque não dá para fazer visita no lar sim, irmãos. Dá para fazer. E eu e minha esposa estamos à disposição. Vamos lá com máscara bonitinho, com o álcool bonitinho. Se tiver o álcool da tua casa é melhor ainda. Eu uso o teu, tá bom? Mas eu vou lá e tem sabão na tua casa, eu lavo a mão aí. E aí a gente, né, dá a paz do Senhor, faz uma oração, prega uma palavra e benção pura. Porque as visitas ainda podem ser feitas. Fecharam a igreja, mas nós somos livres. Se você abrir tua casa, nós vamos na tua casa orar. Tá bom? E que Deus abençoe você. Na dúvida, chama no Messenger, tá bom? E aí a gente conversa. Quem tem o WhatsApp, avisa aí no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Algum recado? Quarta-feira, mais uma vez, se Deus permitir, estaremos aqui pregando a palavra de Deus, tá bom? O Missão Coará, irmão, não tem ainda um local específico para culto, tá bom? Deus já nos deu o aval. Já estou deixando bem claro para os irmãos. Por que o pastor Douglas e a irmã Marli não abriram uma igreja ainda? Porque nós não abrimos Jesus Cristo. E nós estávamos em oração esses anos todos para que Deus confirmasse realmente. Deus já confirmou por 3 vezes já, locais diferentes, pessoas diferentes, e eu estou orando para Deus confirmar cada vez mais. O que nos está faltando? O governo liberar para a gente abrir igreja novamente, Deus mostrar o lugar, e financeiro, aparelhagem, tudo que uma igreja tem que ter. Se for necessário, irmãos, abrir o local sem a aparelhagem, nós abrimos o lugar sem aparelhagem. Porque Deus nos deu uma voz. E Deus acrescenta o que for necessário para ter dentro da igreja. Então não ter um aparelho de som, não ter um microfone, para mim e para minha esposa não é impedimento para pregar a palavra. Nós só estamos aguardando Deus dar vitória aí na questão desse vírus aí. E aí nós vamos para cima e vamos estar passando para os irmãos onde é a igreja. Se os irmãos tiverem espiritualidade para congregar num lugar sem aparelhagem de som, nós vamos cultuar junto. Mas se os irmãos só conseguem congregar se tem um som bonito, aí, na verdade, Deus está provando alguns com isso, né? Porque você está aí, ó, curtindo uma live, não tem microfone, não foi te dado uma oportunidade e Deus continua sendo na tua vida. Então para com esse negocinho. Você não é a maior cantora que tem na tua igreja não, viu, bonitona? Você não é o maior cantor, o melhor baterista, o melhor guitarrista. Nós somos servos. Ninguém é insubstituível. Presta atenção, porque essa crise toda, esse vírus, esse negócio, não veio só para recolher alguns que estão no tempo, não. Mas veio também para ensinar alguns que estavam muito nariz empinado dentro da igreja, querendo fazer o que quer dentro da igreja. A igreja não é sua, não. Respeita o teu pastor. Espera o teu tempo. Senão você cai, você desvia por desobediência. Então vigia nos ciúmes. Vigia, louva para Jesus. Igreja não é lugar de fazer apresentação, não. Você não é artista. Vai lá e adora a Deus. Quando abrir de novo, adora a Deus. Mas enquanto isso, adora na tua casa.
Eu só não trouxe o irmão para tocar um violão aqui comigo, para a gente fazer um hino antes. E minha esposa falou hoje, Douglas, canta o hino da harpa antes de começar o culto. E eu acho que eu vou fazer esse negócio com os irmãos na quarta-feira. Eu vou louvar o hino da harpa junto com os irmãos. Nós vamos adorar a Deus com o hino da harpa quarta-feira. Amém? Para adorar a Deus. E depois do hino da harpa a gente bate um papo e ministra a palavra. Né? Quantos concordam com isso, diga amém. E aí a gente vai louvar o hino da harpa. Tá bom? E vamos começar do hino de número 1. Chuva de graça. Depois nós vamos louvando alguns outros aí. Tá bom? E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Tá? Mais nenhum recado. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Né? Apresente as famílias nessa oração. E apresente as autoridades em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus Cristo por mais este culto na nossa casa. Obrigado, Deus, pela oportunidade de ter me levado, Deus, até a casa desse irmão. Espero que eu não tenha dito palavras que viessem desrespeitar esse santo lar, mas que as palavras que venham a ter saído da minha boca venham a ter procedido do Espírito Santo de Deus e abençoado esta casa. Que em nome de Jesus as famílias, que em nome de Jesus os filhos, as filhas, que em nome de Jesus, Deus, aqueles que estão encarcerados nos CDPs, nos presídios, Deus, nas penitenciárias masculinas e femininas, Fundação Casa, que o Senhor venha visitar a vida deles nessa noite, nessa madrugada, em nome de Jesus. Toma os nossos filhos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Coloca, Deus, o teu povo para estar dentro de casa nas noites, Deus, que eles venham obedecer. Saia da rua à noite, meu irmão, em nome de Jesus, fica dentro da tua casa. Pois já foi pregada esta palavra por revelação divina, que o anjo da morte está à espreita. Então vigia, crente, a ordem dentro de casa, pelo menos à noite. Guarda os teus pés dentro da tua casa em nome de Jesus e vigia em nome de Jesus com as músicas que tem ouvido. Coloque louvores na tua casa. Jovens, cuidado com as canções, cuidado com o que tem assistido, jovens, na internet. Cuidado com o que vocês têm assistido nas televisões. A palavra do Senhor diz para termos cuidado, vigilância com o que colocamos diante dos nossos olhos. Vigie em nome de Jesus e sede sóbrios em nome de Jesus Cristo, para que o inimigo não venha tragar a tua vida, tragar a tua alma, tragar um da tua casa, em nome de Jesus Cristo. Pai, tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da tua igreja. Você que está fora dos caminhos do Senhor, volta para Jesus em nome de Jesus. Volta para Ele. Não importa o que você fez. Volta hoje para Cristo, Ricabalassúria. Em nome de Jesus Cristo. Se a tua fé esfriou, Deus é fiel para fazer com que o fogo do Espírito queime novamente no teu interior. Mas não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia de amanhã não existe ainda. Mas viva o hoje, porque nós podemos nem ter um dia de amanhã. Que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha nos abençoar, Pai. Venha abençoar essas vidas que acompanharam esta transmissão, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Eita glória. Irmãos, eu não posso deixar de perguntar antes de finalizar a transmissão. Algum irmão ou alguma irmã que acompanhou essa live está afastado dos caminhos do Senhor? Se você quiser retornar para os caminhos do Senhor agora, coloca assim: eu quero. E eu e os irmãos que estamos assistindo, que estamos juntos nesse mistério aí, nós vamos orar por você. Então, se você quer retornar para Jesus, Deus sabe o porquê você se afastou. E até mesmo se tiver alguém que não é crente ainda, que ainda não aceitou, que não confessou Cristo como Salvador,
Jesus quer resgatar você essa noite para o seio dele. Se alguém, em nome de Jesus, se não quiser mandar agora aí, ao vivo, manda lá no Messenger, ou manda lá no WhatsApp, manda no particular. De repente você vai se sentir constrangido ou constrangida por isso, manda lá no Gilmara Santos, lá de Portugal. Que bênção, onde a palavra do Senhor alcançou. A Gilmara Santos, lá de Portugal. Que Deus abençoe você, Gilmara. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. E repito, irmão, se alguém que está assistindo aí, quiser retornar para Jesus, se reconciliar essa noite, coloca aí em nome de Jesus. Fala assim, ó, eu quero retornar. Digita aí rapidinho. Vou aumentar o som aqui um minutinho. Eu vou te dar 2 minutos para você colocar teu nome aí. Enquanto isso eu aguardo você. A Cláudia Lopes está retornando para Jesus. Já temos uma alma. Que Deus te abençoe, Cláudia. Em nome de Jesus. Vamos esperar mais alguns irmãos e nós vamos estar orando por todos, para que em nome de Jesus, Deus venha fazer uma nova história na tua vida em nome de Jesus. Amém? Mais algum irmão aí? Já conhece o mistério? Ajuda aí, crente. Olha aí para as barreiras cair. Vem, crente, em nome de Jesus. Mais alguém para voltar para Jesus? Temos uma aí, hein, Maria? A Cláudia, irmã do Fabiano. Bem, sim. Foi tanto tempo. Pensa, né? Mais algum irmão, mais alguma irmã? Mais um minutinho aí. Vai lá, crente, tenha coragem. Deus é bom, né, Fabrício? A vitória é nossa, do povo de Deus. A irmã Marli. A gente aqui. A irmã Marli tá aqui, Fabrício. Tá no ali. Mais alguém aí para voltar para Jesus? Daqui a pouco te dou uma ligadinha, Fabrício, pra gente bater um papo. Amém. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus pela irmã Cláudia. A irmã Cláudia tem aí... quantos anos, mais ou menos? Quantos anos? Cláudia, mais ou menos quantos anos que a gente não se vê? Coloca aí, pro povo ver. Mais ou menos. Que a última vez que a gente viu foi no teu casamento, que a gente foi celebrar lá. Promessas. Mais ou menos quanto tempo aí, Cláudia? Que a gente não se vê? 7 anos? Olha, eu ainda acho que tem mais, hein? É isso mesmo? É, isso mesmo. A irmã Marli chutou 6 anos. Desde o seu casamento. O tempo é esse, então é 7 anos mesmo. 7 anos que nós não víamos a irmã Cláudia, né? E estamos a irmã Cláudia aqui pela live. E ficamos felizes. O que aconteceu nesses 7 anos, Deus sabe. Passamos por muitas... mas Deus é fiel. Você vê que interessante. Na última vez que nós vimos a irmã Cláudia, nós estávamos ministrando a palavra de Deus no casamento dela. E celebrando o casamento dela. O casamento dela foi uma bênção. Foi feito no quintal da casa da mãe dela. Alguns casam na igreja, alguns casam na chácara. Ela casou dentro de casa. Foi colocado púlpito. Foi uma bênção, irmãos. E nós fomos lá fazer a celebração, a parte religiosa. Né? Eu falo porque é gostoso trazer a memória. Né? Verdade, né? Foi gostoso demais. Né? E nós vamos orar em nome de Jesus para o retorno da Cláudia. Amém? Os irmãos que fizeram a última oração conosco, orem também pela Cláudia. Feche teus olhos aí em nome de Jesus. Pai, eu oro pela Cláudia. O Senhor conhece a vida dela. O Senhor conhece, Deus, tudo que aconteceu nesse período que ela ficou um período longe do Senhor. Mas essa noite ela tomou a decisão
abrir a porta do coração para o teu Espírito entrar e fazer morada novamente. Novamente, Deus, como de costume, pedimos que o Senhor, Deus, confirme na verdade o nome dela no livro da vida. E ela, Deus, vai aí no particular com o Senhor, aí da casa dela, pedir perdão dos pecados. Já vai pedindo aí, Cláudia. Peça perdão a Jesus Cristo por tudo que foi feito. E Ele conhece a tua vida. Pai, confirma essa vitória. Confirma, Deus, em nome de Jesus. E se houver, Deus, ao redor ou ao derredor da Cláudia, algum filho, Deus, mais velho, pródigo, que o coração desse irmão mais velho venha a ser receptivo à nossa irmã que está retornando. Que os irmãos que estão comigo na live, que os irmãos que estão juntamente com a Cláudia, venham recebê-la e dar um abraço nela. E se não tiver ninguém com ela lá, Cláudia, o abraço do Espírito Santo em nome de Jesus. E seja bem-vinda de volta à casa do Pai. Amém? Que Deus venha abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Estamos à disposição, qualquer coisa pode mandar mensagem. E a gente está à disposição aí, tá? Para ajudar no que for necessário. Os irmãos também que acompanharam a live, que Deus abençoe em nome de Jesus. Não vamos nos